O livro de Atos, como bem se sabe, foi escrito por Lucas, que era companheiro de Paulo. Lucas, que é conhecido como o médico amado. E é interessante notar que Lucas não era judeu, senão que ele era grego, e ele era também um historiador, um homem muito erudito. E os estudiosos do Novo Testamento identificaram mais de 700 palavras em grego que só aparecem no livro de Atos, em nenhum outro do Novo Testamento. E isso serve para indicar, para apontar o grau de conhecimento, de intelectualidade, de erudição de Lucas. E ele, enquanto escritor, enquanto médico, ele era também muito detalhista, ele era muito minucioso, ele era muito cuidadoso no seu processo de investigação dos fatos, como ele diz lá no seu Evangelho e como ele diz também aqui no livro de Atos. Lucas, ele era um exímio escritor. E é interessante também notar que ele não escreve o livro de Atos a partir de uma observação de alguém que está fora, senão que ele se inclui nas ações. Os verbos vão aparecer ali na primeira pessoa do plural, e ele está sempre dizendo: nós chegamos a tal cidade, nós partimos de tal lugar. Ele é um sujeito que é o observador participante. Ele faz parte da ação, ele acompanha a equipe de Paulo. Então ele fala da sua experiência, daquilo que ele viveu, daquilo que ele acompanhou, daquilo que ele vivenciou, e ele fala inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. E há quem diga que é uma só obra, uma só composição, em 2 volumes, onde as duas se completam. E é interessante, por exemplo, você observar quando termina o Evangelho de Lucas, lá no finalzinho, no capítulo 24, depois que fala da ressurreição, da aparição de Jesus, quando ele explica as Escrituras, lá no versículo 50, Lucas 24, 50, vai dizer: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. O Evangelho termina praticamente da forma e do ponto onde nós lemos aqui em Lucas capítulo 1, no momento da ascensão de Senhor Jesus. O Senhor Jesus havia ressuscitado, e durante 40 dias, ele, nesse seu ministério terreno pós-ressurreição, 40 dias, ele se revelou, ele se apresentou aos discípulos em diferentes lugares, de diferentes formas, dando provas inequívocas, provas acachapantes da sua ressurreição. E justamente aqui em Atos capítulo 1, nós vemos esse momento final, desse ministério terrenal de 40 dias, quando Jesus, então, pela última vez se apresenta, e ele dá as últimas instruções aos discípulos, e ele fala as últimas palavras, ele tem o último diálogo com os seus discípulos. Tudo isso está aqui narrado no livro de Atos. E existem algumas considerações, são várias que nós poderíamos mencionar acerca do livro, mas eu queria destacar algumas apenas sobre o livro, ainda a caráter de introdução. Mas Atos é um livro, meus irmãos, que tem como característica ser teocrático. Atos é um livro que, além de teocrático, ele é cristocêntrico. E aí você vai somando. É um livro teocrático, é um livro cristocêntrico, mas é um livro fidedigno também. E além disso, Atos dos Apóstolos é um livro histórico, mas não apenas histórico, teológico. E finalmente, Atos dos Apóstolos é um livro missionário. Eu explico. Atos é um livro teocrático,
pois ele ressalta e ele demonstra claramente nas suas passagens, nas suas narrativas, ele demonstra a soberania de Deus. Deus no controle da história universal e da história dos indivíduos, regendo, orquestrando, fazendo a coisa acontecer de acordo com a sua vontade. É um Deus que fecha portas e é um Deus que abre portas, como temos lá no capítulo 16. É um livro teocrático, pois ele ressalta a soberania de Deus. Mas além disso, Atos é um livro cristocêntrico, porque a ênfase do livro, ela não está nem nos discípulos, nem nos apóstolos, nem no próprio apóstolo Paulo, quem é um personagem bastante importante aqui, mas não é o principal. A ênfase não está na igreja e nem no avanço do evangelho, senão que a pessoa central do livro de Atos é o Senhor Jesus Cristo. E olha que coisa interessante. Veja, no capítulo 1, que nós lemos aqui agora há pouco, no versículo 1, já aparece o nome do Senhor Jesus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus, ele já aparece no primeiro versículo. Agora, por favor, me acompanhe ao último capítulo, o capítulo 28. E olha que interessante, no último versículo, quem é citado aí? Atos 28, 31, falando ali como termina Paulo, né? Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. E aí o 31, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referente a quem, igreja? Ao Senhor Jesus. Veja, o livro começa com o Senhor Jesus, e o livro termina com o Senhor Jesus. Atos é um livro cristocêntrico. Mas também, nós mencionamos, o livro de Atos, ele é um livro fidedigno. E por que isso? Porque as promessas de Deus, as promessas que Deus fez, promessas ainda do Antigo Testamento, se cumprem aqui no livro de Atos. Como, por exemplo, no capítulo 2, a descida do Espírito Santo. É um livro fidedigno, porque ele demonstra claramente o cumprimento das promessas de Deus. Podemos crer piamente no que diz o livro de Atos, ele é fidedigno. Mas além de teocrático, além de cristocêntrico e também além de ser um livro fidedigno, Atos dos Apóstolos é um livro histórico e teológico. Histórico porque obviamente aparecem ali personagens. Só na equipe de Paulo, 37 pessoas são nomeadas ali, são colocadas o seu nome, e sem falar em outras personagens da história, personagens do Império Romano, personagens, autores, escritores do mundo grego, enfim. É um livro histórico, ele trata nome de rios, ele trata nome de lugares, ele trata com precisão fatos históricos. Mas não apenas isso, ele é um livro teológico, porque em Atos dos Apóstolos nós temos, irmãos, muita teologia. Temos várias doutrinas que encontramos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. É uma bênção, é uma maravilha. E finalmente, o livro de Atos dos Apóstolos também é um livro missionário, não poderia deixar de ser. Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, né? Mas nós sabemos que são atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E ele descreve com riqueza de detalhes todo o processo do crescimento da igreja e a expansão do Evangelho. Ou seja, a obra missionária transcultural. O pastor Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte, muitos de vocês já certamente o conhecem, ele sempre fala isso, que quando o cristão está um pouco assim, enfraquecido, desanimado, ou mesmo o obreiro, precisa de fazer o quê? Precisa de ler o livro de Atos dos Apóstolos. Porque quando você lê os Atos dos Apóstolos, os Atos do Espírito Santo, e você vê de forma tão marcante, tão contundente, a ação de Deus, através daqueles que Ele escolheu, que Ele chamou,
você então é edificado. E é pensando exatamente nessa questão, nessa realidade do livro de Atos, e pensando nessa missão da igreja, que eu gostaria então de falar com vocês nessa noite sobre 3 princípios que norteiam a missão. 3 princípios que norteiam a missão. O primeiro deles, nós temos aqui no capítulo 1, nos versículos 6 e 7. Eu queria que você atentasse, por gentileza. Nos versículos 6 e 7. É o diálogo final, último, que os discípulos então vão ter com Jesus. É a última oportunidade que eles estão tendo. Já não resta mais dúvida que o Cristo é o Messias, já não resta mais dúvida que ele está ressurreto, já não resta mais dúvida que ele cumpriu as profecias veterotestamentárias, e ele está agora dizendo que vai para o Pai, e que ele, como foi lido nessa noite na liturgia, ele iria enviar o Consolador. Então, é o último momento que os discípulos têm ali agora para falar com o Senhor Jesus. E eles resolvem fazer uma pergunta. E eis a pergunta que fizeram. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Irmão, o primeiro princípio que eu vejo aqui é o princípio da visão espiritual correta do reino de Deus. Esse é um princípio que eu vejo nessa passagem, de uma visão, ou da necessidade de uma visão espiritual correta do reino de Deus. E o que eu vejo aqui nos discípulos é uma visão desfocada do reino de Deus. Uma visão desfocada. Os discípulos, até este momento aqui de Atos 1, eles tinham, meus irmãos, ainda uma expectativa e uma visão desfocada do reino de Deus, porque eles ainda estavam pensando e esperando o Messias, da linhagem de Davi, que seria aquele libertador político que iria libertar a Israel do jugo do Império Romano. Eles disseram assim: não, ele ressuscitou, não resta mais dúvida, ele é todo poderoso. Eu acho que agora é a hora dele então expulsar os nossos opressores, lembrando que Israel já vinha passando por sucessivos reinos, desde a Babilônia, Persa, Medo-Pérsia, grego, agora Roma, dominando a terra da Palestina. Mas agora não, agora o Messias ressuscitou. Então, será que agora vai ser o momento? E vários escritores, não é? Dão conta disso, dizendo que eram 3 as ideias equivocadas dos discípulos acerca do reino. Primeiro, eles pensavam que o reino era terreno em vez de espiritual. Segundo, eles pensavam que o reino era regional em vez de internacional ou mundial. Terceiro, eles pensavam que o reino era estático ao invés de gradual ou dinâmico. A escatologia dos discípulos aqui, irmãos, estava equivocada. A visão deles de reino estava desfocada. E Jesus corrige isso. Olha só a resposta do Senhor Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eles estavam pensando: Senhor, será que é agora? A visão do reino deles estava um tanto quanto desfocada. E o princípio que eu aprendo aqui é que é preciso ter uma visão clara, uma visão correta. O tempo da segunda vinda e da transição do reino da graça para o reino da glória e da exclusiva economia do Pai, disse o Senhor Jesus. Só o Pai pertence saber isso. Não é dado saber nem o Cronos, nem o Kairos. É a palavra que aparece ali para tempo, quando eles perguntam isso para Jesus. E Jesus responde então, que compete ao Pai. Não se trata de marcar no calendário uma data.
né? Vocês estão pensando aqui em coisas futuras, vocês estão desfocados. Eu estou falando com vocês esse tempo pertence ao Pai, o momento oportuno, o Kairos, é só o Pai que sabe. Mas o que eu quero falar com vocês aqui, discípulos, é o seguinte. Aí ele entra depois no versículo 8, né? Ele vai trazer os discípulos daquela visão desfocada para uma visão focada, tirar a preocupação deles pelo que está por vir, pelo que está por acontecer, como é que vai ser isso, aquilo, e se preocupar com o que realmente precisa ser dada atenção, que é o que ele vai falar depois no versículo 8. Então, meus irmãos, eu penso aqui nisso quando eu olho para missões. Muitas vezes, não raras vezes, nós encontramos irmãos e até líderes que têm uma visão desfocada da obra missionária. E existem, inclusive, por conta dessa visão desfocada, existem alguns mitos que as pessoas criam, ou criaram, e acreditam e propagam. Existem vários, eu selecionei aqui alguns. Veja, talvez você já tenha ouvido falar isso. E é um mito, tá? É uma consequência de uma visão desfocada. As pessoas dizem assim: há quem só ore e oferte para a sua igreja local, sendo que o reino de Deus é muito maior, não é? Muito mais extenso do que uma igreja local, por maior que ela seja. Tem muita gente que pensa que o reino de Deus se limita apenas ali, aquele mundo que ele vive, que ele conhece, ou seja, a sua igreja local. E ele não consegue enxergar outras comunidades de fé, ele não consegue enxergar outras igrejas, ele não consegue enxergar outros servos e outras servas do Senhor em outros países. A pessoa fica ensimismada no seu mundo, e ele até ora, e ele até oferta, mas é só para a sua igreja local. Olha, essa pessoa, ela precisa de ter a sua visão, então, corrigida, porque está com uma visão errada. Tem um livro muito importante, muito conhecido na missiologia, escrito por Patrick Johnson, e o título do livro é A Igreja é Maior do que Você Pensa. Já leu? Quem conhece? Olha que título sugestivo, né? Interessante. Patrick Johnson é uma sumidade em missiologia. Eu recomendo você efusivamente, procure e leia Patrick Johnson, A Igreja é Maior do que Você Pensa. Você vai ficar assombrado de ver, de ter uma noção do que Deus tem feito ao redor do mundo ao longo dos anos. Então, uma visão que precisa ser corrigida. Um segundo mito é pessoas que pensam que só a igreja ou só a denominação dele é a correta, é a santa, é a que vai morar no céu. Todas as outras igrejas estão erradas, estão desviadas. E tem gente que prega isso. E por isso que muitas das vezes caem e descamba para o que é uma seita, não é? Muitas pessoas se esquecem do que está escrito em Apocalipse 5, 9, onde ali, falando sobre o Cordeiro, que é Cristo, que o adorarão pessoas procedentes de toda tribo, língua, povo e nação. Então, Patrick Johnson tinha razão, a igreja é muito maior do que você pensa. Mas há um outro mito, um terceiro mito, e é o seguinte: as pessoas dizem assim, não, para fazer missões, somente se a igreja for muito grande. Só a igreja grande pode fazer missões. Igrejas com mais de 1000 membros, igreja que tenha todas as sociedades organizadas, que tenha recursos, que tenha toda uma estrutura. Então, missões, dizem alguns, é para igrejas grandes. E isso é um ledo engano. Nós estamos na obra missionária transcultural desde 1997, meus irmãos. E muitas vezes são igrejas pequenas, menores do que essa, às vezes até congregações. São essas igrejas que ofertam e que oram fielmente para o nosso ministério e para o de tantos outros. Então é um engano, é um mito pensar que é só a igreja
grande que pode fazer missões. Nessa mesma linha, também dizem, não, porque missões precisam de investimento. Só igrejas ricas podem fazer missões. Nós somos uma igreja pequena, estamos começando, estamos reformando aqui, a gente não tem condições de fazer missões, não. Tem gente que pensa assim, porque tem uma mentalidade mesquinha, pequena e antibíblica. Antibíblica, não é nem extra-bíblica, é antibíblica, porque a Bíblia não nos diz isso, que é só a igreja grande ou rica que faz. Pelo contrário. Lembra daquela viúva que foi ao templo ofertar? O Senhor Jesus chama os seus discípulos, tinha gente ali esbanjando moedas, dinheiro. O Senhor Jesus, olha, está vendo aquela ali? Ela deu mais do que todo mundo. Então, meus irmãos, muitas vezes é essa oferta da viúva pobre, colocada, depositada com fé e com amor, que vai fazer a obra missionária acontecer. Um último mito, e esse tem a ver aqui com o nosso tema também, resultado de uma visão distorcida. Tem gente que diz assim, olha, que para que enviar missionário lá para a África, lá para a Índia? Para que enviar missionário lá para tão longe, se aqui da minha cidade tem tanta coisa para fazer? Aqui no meu estado tem tanta obra para fazer. O Brasil precisa ser totalmente evangelizado. E então, vamos fazer primeiro aqui, depois a gente faz no nosso estado, depois a gente faz no Brasil, no país, e depois aos confins da terra. E ainda citam erroneamente Atos 1:8. Isso é um mito, isso é uma heresia, não é isso que a Bíblia diz aqui em Atos 1:8. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas são erros, resultados de visão distorcida do reino de Deus, do reino espiritual. Eu desejo, meus irmãos, de todo o meu coração, que o Senhor venha nos dar uma visão correta do reino de Deus, que Deus venha ampliar, maximizar a nossa visão do reino de fé, do reino espiritual, para que as nossas ações, para que as nossas ofertas, para que os nossos dízimos, para que tudo que fizermos seja correto, com uma visão correta, para a glória de Deus. Então esse é o princípio da visão correta do reino de Deus. Mas há um segundo princípio que eu queria destacar nessa noite, também aqui no texto que nós lemos, e graças a Deus, que eu entendo também, que os discípulos, de certa forma, eles então entenderam a palavra de Jesus e foram então agora focados. O versículo 12, também já foi lido, mas eu queria só destacar, ressalta que, após o momento ali, que Jesus deu aquelas últimas instruções, e que ele foi assunto ao céu, que se apresentaram aqueles dois varões e falou com os discípulos, aí o versículo 12 diz o seguinte: então voltaram para Jerusalém. Só nessa expressão, só nessa palavra aqui, irmãos, então voltaram, isso me mostra o segundo princípio da missão, que é o princípio da obediência. É o princípio da obediência. Nós lemos em 1:2 que até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, então veja, Jesus estava dando mandamentos, estava ensinando, estava falando, e aqui quando ele deu essa última ordem, falando para eles, né? Essa última ordem: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E aí ele foi elevado ao céu. E agora os discípulos então obedecem à instrução de Jesus. Voltaram para Jerusalém, versículo 13, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, exatamente como Jesus havia instruído, e permaneceram unânimes. Essa palavra quer dizer uma somente, unânimes, e ela vai aparecer várias vezes aí no livro de Atos. Permaneceram unânimes em oração, aguardando com fé, com expectativa e com esperança, obedientes. Esse é o princípio
que reina missões. Talvez, quem sabe, a Bíblia não disse, agora é uma conjectura minha, talvez eles pensaram assim, vai ser hoje, vamos aguardar, pode ser que seja hoje ainda. E aí passou o primeiro dia, não aconteceu, mas eles permaneceram. Veio o segundo dia, vai ser hoje, que vai descer o Espírito Santo, não foi. Veio o terceiro dia, vai se cumprir, Jesus disse, vamos aguardar. E o quarto dia, até que chegou no 10º dia, e aí então, cumprindo o tempo oportuno, decretado por Deus, o versículo 1 do capítulo 2, vai dizer, ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Quando aconteceu o tempo determinado de Deus ali, eles estavam unidos, obedientes ao Senhor, então desceu o Espírito Santo sobre eles, a promessa se cumpriu, louvado seja Deus. É o princípio da obediência. É uma grande lição, que você e eu precisamos aprender. O próprio Cristo, enquanto da sua natureza humana, aprendeu, diz o escritor de Hebreus, que como filho aprendeu a obediência. E Paulo ainda em Filipenses 2, 5 em diante, ele vai dizer que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele é o nosso exemplo maior de obediência, e ele agora demanda de nós, enquanto cristãos, obediência. E se tem uma coisa, meus irmãos, que a igreja atual precisa, é a obediência. Obedecer a palavra do Senhor. Quanta gente que vive nas igrejas, às vezes filhos, netos de crentes, de obreiros, crente de segunda, terceira geração de presbiterianos, com uma riqueza histórica, mas às vezes vivendo em uma vida de desobediência à palavra do Senhor, se comportando ao seu bel prazer, fazendo o que dá na telha, como a gente diz lá em Minas, vivendo uma vida de cristão nominal, é crente no nome, mas é um desobediente das Santas Escrituras. Que Deus tenha misericórdia, que essa palavra sirva nessa noite para edificar o nosso coração, que o Espírito Santo use essa palavra para você que está aqui no templo, para você que nos acompanha pelas redes sociais, e que o Senhor nos torne cristãos obedientes, para que possamos alcançar o cumprimento da promessa de Deus, para que possamos ser achados em graça, e assim glorificar o nome do Senhor Jesus. Na vida cristã e na missão, ser obediente é um princípio que precisa ser observado. Eu gosto muito da história de Sophie Miller, que é uma missionária já falecida, muito famosa aqui nas selvas brasileiras, nas selvas colombianas. Não sei se você já ouviu falar dela, da história dela. Tem até um livro em português chamado Sua Voz Ecoa nas Selvas. Parece que o pastor gosta de recomendar livro, né? É o segundo livro para vocês, ó. Sua Voz Ecoa nas Selvas. Sophie Miller. Conta a história dessa moça. Ela era uma jovem norte-americana, solteira, e um dia nos Estados Unidos, ali em Nova York, atravessando o Central Park, tinha um pastor pregando, meus irmãos, a palavra de Deus em cima de um caixote, assim, ó, aqueles ar livres, e ele ali pregava a palavra de Deus. E naquele transcurso, naquele momento que Sophie Miller passou ouvindo a palavra de Deus, o pouco que ela ouviu foi o suficiente para o Espírito Santo aplicar no seu coração, regenerá-la, salvá-la, e ela então creu no Senhor Jesus, procurou uma igreja, professou a sua fé, estudou, se preparou, e ela disse: no dia que eu ouvi falar de Jesus, eu disse para ele: Senhor, eu quero te obedecer, e eu quero te servir da maneira que o Senhor quiser. E por conta disso, ela terminou sendo uma missionária, que veio primeiramente nas selvas colombianas, e nós estamos falando da década de 50, final dos anos 50, início dos anos 60, e ela veio ser missionária aqui na América Latina, e ela
trabalhou praticamente com várias aldeias indígenas, mas principalmente, praticamente, com duas aldeias. Uma chama-se Curipaco, não é? Aqui também, que tem do lado brasileiro, e a outra tribo é Baniwa. E ela trabalhou pregando e traduzindo a Bíblia para a língua desses indígenas. E os indígenas diziam que durante o dia ela evangelizava, discipulava, ensinava, e durante a noite viajava, e ali colocava uma lanterna nas canoas, os 2 ou 3 índios remando para ela, e ela traduzindo o Novo Testamento para a língua local, debaixo de uma luz ali, de uma lamparina, nos rios da Amazônia. E foi assim que ela saiu da Colômbia, da Amazônia colombiana, e acabou entrando na Amazônia brasileira. Ela nem sabia disso, depois é que ela ficou sabendo. E ainda hoje, meus irmãos, existem lá várias igrejas indígenas, convertidos pelo ministério de Sophia Miller. Eu tive o prazer, juntamente com a minha esposa, alguns anos atrás, de conhecer um jovem indígena que estava estudando lá na missão que nós estudamos, para a tradução da Bíblia, que era neto dos primeiros convertidos do ministério dela. E agora ele está se especializando para fazer a tradução do Antigo Testamento para a língua do seu povo. E Sophia Miller, irmãos, claro, envelheceu, adoeceu e teve que ser levada de volta para os Estados Unidos. Ela acabou falecendo depois por conta da sua enfermidade. Mas, alguns dias antes de ela morrer, um repórter cristão foi entrevistá-la. E aí agradeceu e exortou ali a sua biografia e ressaltou o seu trabalho missionário, tradução de Bíblia, plantação de igreja indígena em Colômbia, Brasil, tantas coisas. Por favor, Sophia Miller, conte para nós, como foi o teu chamado missionário? E aí aquela missionária já enfraquecida, velhinha, mas consciente, com uma visão correta, ela disse assim: olha, eu nunca tive um chamado missionário, eu li uma ordem na Bíblia e obedeci. Eu li uma ordem na Bíblia e obedeci. Oh, meus irmãos, que o Senhor Deus, por sua graça e misericórdia, nos dê um senso de obediência ao Senhor e à sua palavra. Que nós possamos viver, especialmente vocês que estão nesse mês agora de abril, com ênfase na missão, no Espírito Santo, no livro de Atos, que Deus enche o seu coração com uma visão correta do reino dele, e com um sentimento e um dever de obediência. Que os filhos obedeçam mais os seus pais, que os empregados obedeçam mais os seus superiores, que os servos obedeçam aos seus senhores, como nos ensina a palavra de Deus. Que nós possamos obedecer aos nossos líderes, ao nosso conselho, ao nosso pastor, que nós possamos, como igreja, ser obediente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, em último lugar, o terceiro princípio que nós encontramos aqui para a missão é o princípio da dependência do poder do Espírito Santo. E como já lemos, 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Justamente essa expressão, tanto em, demonstra exatamente, meus irmãos, a ideia de simultaneidade. A ideia aqui é concomitância, é ao mesmo tempo. Então não existe esse negócio de primeiro aqui, depois ali. A ideia aqui que a palavra nos ensina é ao mesmo tempo. E é por isso então que o Senhor Jesus disse: recebereis poder. Irmãos, é um fato notório que foram muitos os acontecimentos milagrosos que sucederam em Jerusalém durante o Pentecostes, nos dias que se seguiram. Mas ouça, nada do que aconteceu lá teria ocorrido
sem o poder de Deus. Foram muitos milagres, foram muitos eventos aí a partir do capítulo 2, o próprio sermão que Pedro prega e quase 3.000 almas se convertem. Nada disso teria acontecido se não fosse a presença e a ação do Espírito Santo de Deus. E isso é um princípio que devemos ter muito presente para a missão, seja do outro lado da rua, ou seja do outro lado do mundo. Onde quer que estejamos, sendo testemunha do Senhor Jesus, que nós sejamos então cheios do Espírito Santo. Há aqui nesse texto de Atos 1:8, 3 elementos a serem destacados: o poder, a fonte desse poder e o propósito desse poder. Veja, na língua grega aparecem 2 palavras para poder. A primeira é exousia e a segunda é dunamis. A primeira refere-se ao poder no sentido de governo e autoridade. A segunda, dunamis, significa habilidade e força especial. E é essa palavra usada aqui em 1:8, dunamis, que em português nós temos a palavra dínamo, dinamite, significa poder, força. E aqui no caso de Atos 1:8, meus irmãos, em especial, era o poder de Deus derramado através do Espírito Santo e relacionado com o ministério de dar o testemunho da ressurreição de Cristo, como mencionado, por exemplo, no capítulo 4, no versículo 33, onde nós lemos: com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor. O poder que a igreja recebeu lá no Pentecostes e recebe, não é político, não é intelectual ou ministerial, mas é um poder espiritual, é um poder pessoal, é um poder moral. Então, meus irmãos, esse é o poder do qual nós carecemos. Não se faz a obra de Deus sem o poder de Deus. Não se faz a obra missionária sem o poder de Deus, sem o poder do Espírito Santo. Ai daquele missionário que acha, que crê, que pensa que porque tem uma boa preparação, porque tem bons estudos, porque tem um bom currículo, pode fazer a obra. Ai dele. Não é feito o trabalho de Deus assim, na sua própria força, mas senão na dependência do poder do Espírito Santo. Mas é interessante notar que a fonte do poder, meus irmãos, é o próprio Deus. O próprio Espírito é a fonte, porque o Senhor Jesus disse, não é? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que é Deus, co-igual ao Pai, co-eterno, é o Espírito Santo de Deus. Mas isso também tem um propósito, e o propósito está bem claro aí: sereis minhas testemunhas. Você tem testificado de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou? Você tem testificado para as pessoas com as quais você convive, no seu ciclo de amizade? Será que as pessoas olham para você e te identificam como um testemunho de Jesus, uma testemunha de Jesus? Ó, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus na sua vida faça brilhar ainda mais a luz do Senhor Jesus na sua vida, que você seja uma testemunha fiel do Senhor Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso significa que a virtude ou o poder veio sobre os discípulos quando o Espírito Santo desceu sobre eles ali em Jerusalém e permanece com a igreja, porque é o poder de Deus, é o próprio Deus. Não existe poder espiritual da parte de Deus separado da presença do Espírito de Deus. É por isso que todo cristão, todo crente, homem e mulher, precisa estar cheio do Espírito Santo. Não só o pastor, não só o presbítero, não só o missionário, mas todo crente. E aí a palavra diz: e sereis minhas testemunhas, testemunhas do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos desse poder. Meus irmãos, eu peço licença para contar uma ilustração, e com isso caminhamos para o final.
logo no início do nosso ministério, quando saímos do Brasil, antes de ir para trabalhar lá na Ásia, nós servimos aqui em um país da América Latina por mais de 10 anos. Eu me lembro que, logo no início, tivemos uma experiência muito marcante, muito marcante. E estávamos lá, era uma noite de quarta-feira, muito frio, temperaturas baixíssimas, e aí um senhor chegou e chamou à nossa porta. E ele estava assim, com um semblante bem assustado. E ele estava ali dizendo assim: olha, eu vim aqui porque eu soube que vocês são missionários. E eu vim aqui pedir socorro para vocês. E estava eu e um outro missionário. E ele disse assim: a minha esposa está lá em casa. E ela está, ele disse, louca. Ela está louca. Foi assim que ele se expressou. Vocês podem ir lá orar por elas? E nós vamos dizer que não? Sim, vamos. Nós estamos ali para plantar uma igreja, nós estamos ali pregando em nome do Senhor Jesus, mas nós não sabíamos o que íamos encontrar. Mas à medida que nos aproximamos da casa, nós já começamos a ouvir certos ruídos, assim como uivos, assim como alguém rangendo dentes. E à medida que a gente chegou e começamos a ver, o cenário era impressionante. Móveis revirados, cadeira quebrada, tudo destroçado. E o marido entrou meio amedrontado, meio ressabiado, e disse assim: olha, ela está aí dentro, mas cuidado, hein? Ainda disse assim uma advertência. Bem, imediatamente nós percebemos que se tratava de um caso de possessão demoníaca. Não havia dúvidas, a mulher estava possessa. Então, antes de entrar, nós dois ali, os missionários, oramos uma vez mais ao Senhor e disse: Senhor, o Senhor mandou o Espírito Santo, e nós precisamos entrar aqui no Teu nome, no poder do Espírito Santo, para orar por essa mulher. Entra com a gente aqui, Jesus. E ali entramos naquela casa, e oramos por aquela mulher, e ela estava de fato possessa por legiões de demônio. Irmãos, mas a palavra do Senhor é fiel, e Jesus é fiel, e há poder no nome de Jesus. E depois, ao final de vários minutos depois, de tempo de oração, de ministração ali, ela foi liberta pelo nome do Senhor Jesus, recobrou o juízo, conversou com a gente, e aquele casal então começou a frequentar a igreja e permaneceu lá para a glória de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, irmãos. Não é só para você fazer missões lá fora, para trabalhar aqui na sua cidade ou aonde que o Senhor Jesus te plantou, e não apenas para servir com o ministério, com o dom e o talento, mas no seu dia a dia, para você ser fiel ao Senhor, precisamos do poder de Deus. Que o Senhor Jesus nos dê, meus irmãos, uma visão correta do reino de Deus. Que o Senhor nos dê, meus irmãos, um sentimento de obediência. E que o Senhor Jesus nos dê o poder do seu Espírito Santo. Termino com uma frase de Charles Haddon Spurgeon, um dos maiores pregadores do século XIX, um homem cujos sermões, traduzidos para dezenas de línguas, cada navio que saía da Inglaterra saía repleto com os sermões de Spurgeon. Alcançou milhares, milhões de vidas. Até hoje alcança gente pela sua literatura, pelos seus livros. Mas os seus biógrafos contam que quando Spurgeon chegava na igreja e quando ele se dirigia ao púlpito, quando ele ia subindo os degraus do púlpito para pregar, ele subia dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Um homem que vivia uma vida na presença do Espírito Santo de Deus, que cria em Atos 1:8, cheio do poder de Deus para servir. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus então venha reinar e abundar em nossos corações.